Próximo tópico que a gente vai comentar aqui de forma apartada, um vídeo separado, muito do que a gente fez lá no de fatoração ou decomposição, fatores primos, que foi o vídeo anterior, é falar um pouco de MMC e de MDC, tá? Porque é o seguinte, é um assunto bem tranquilo e que passa batido e pode gerar alguma confusão, seja por conta da nomenclatura, seja por conta da operação que tem que ser feita para a gente calcular esses dois valores, vamos chamar assim. Bom, a primeira coisa que eu chamo a atenção aqui, que falo muito com os meus alunos, é para não confundirem a nomenclatura. Existe um porquê de ser mínimo múltiplo e um porquê de ser máximo divisor. Para explicar para vocês, eu já trouxe aqui dois números, que é o 6 e o 8. Ok, peguei dois números menores para facilitar a nossa vida. E fiz aqui os múltiplos de cada um deles e os divisores de cada um deles. Bom, a primeira coisa que a gente percebe é que o conjunto de múltiplos ele é infinito. Primeira coisa, né? Segunda coisa que eu sempre tenho batido nessa tecla. Quando a gente trabalha com fatorações, de decomposição em fatores primos, MMC e MDC, nós estamos nos referindo a números naturais. Então, neste momento aqui, não vão aparecer decimais, não vão aparecer frações irracionais, dízimas periódicas e por aí vai. Bom, então, eu gostaria que vocês imaginassem como é que, vamos supor que isso aqui fosse uma questão de prova. Olha a quantidade de informação que eu tive que colocar para acessar o MMC e o MDC. É isso que eu quero, nisso que eu quero ajudar vocês. Bom, por que eu pergunto, pessoal, então, um mínimo múltiplo comum, ou seja, o MMC de um número, e aqui eu separo por vírgula, né? Essa vírgula aqui só está separando. Porque, pessoal, se eu fosse perguntar para vocês o máximo múltiplo, olha aqui, é infinito, eu não sei qual é o máximo múltiplo. Por isso que eu pergunto sempre o mínimo múltiplo. Mas atenção, o zero, ele é múltiplo de todos os números. Então, você me responder que o mínimo múltiplo de dois números é zero é uma informação um pouco inócua, uma informação que não vai ter muita aplicabilidade. Porque se ele é o mínimo múltiplo de todos os números, para que eu vou calcular? Né? Então, a gente não vai considerar o zero nesses nossos cálculos, tá bom? Então, analisando aqui os múltiplos de 6 e os múltiplos de 8, se eu sou um aluno ainda inexperiente, o que eu ia fazer? Eu ia vir um por um, né? Que, ó, o 6 está aqui, mas não está aqui. O 12 está aqui, mas não está aqui. O 18 está aqui, mas não está embaixo. Bom, aí eu chego aqui deixa eu pegar uma outra cor, no 24. O 24 está aqui, o 24 também está aqui. Então, falo, opa, já achei um número diferente de zero, que é múltiplo de 6 e de 8. Então, essa seria a minha resposta. Que o MMC, que é o mínimo múltiplo comum de 6 e 8, é 24. Ok? Bom, só o que acontece? Pessoal, isso são dois números pequenos, e são só dois números, e tem exercícios que são 4, 3, 5. Imagina você ter que fazer linhas e linhas de múltiplos para achar os fatores de 35, 31, 27, 43, enfim, né? É isso que eu quero mostrar para vocês, como que é o método prático. Vamos passar pro MDC, que agora eu quero saber quem são os divisores, o máximo divisor comum de 6 e 8. E veja bem, por que eu pergunto em máximo, pessoal? Porque se eu for perguntar um mínimo divisor, eu vou esbarrar mais ou menos na história do zero lá em cima. O 1, pessoal, é divisor de todos os números. Então, não faz sentido eu perguntar para você e você me responder 1. Então, nós vamos ignorar o 1 aqui, tá? Então, vamos lá. Quem que vai ser o máximo divisor comum entre 6 e 8? Eu escrevi os divisores de 6 e de 8 e venho aqui ver qual é o maior deles. Como 6 e 8 tem poucos divisores naturais, eu de cara já vejo que é o 2. Então, beleza. Trouxe as duas respostas. Podemos prosseguir. Bom, então como é que eu faço da forma por decomposição? Eu sugiro vocês sempre aplicarem a decomposição em fatores primos para esse tipo de demanda, ok? Porque as chances de erro são bem menores e você vai gastar muito menos energia. Então, o que você vai fazer? Vamos fazer de novo. Eu quero o MMC
de 6 e 8. Você vem aqui, coloca o 6 e o 8 e uma barra. Pessoal, a fatoração, a decomposição ou fatoração em si, eu expliquei no vídeo anterior. Aqui eu só vou dar continuidade, tá? Então, o primeiro fator primo aqui que vai aparecer, sempre diferente de 1, vai ser o 2. Então, o 2 divide o 6, que vira 3, e o 8, que vira 4. O 2 ainda divide o 4, porque eu só passo para o próximo fator primo se a divisão não for mais possível. Eu repito 3 aqui, e aqui vira 2. O 2 ainda divide, né? Aqui continua 3, e aqui fica 1. Pronto, ó. Essa divisão aqui acabou. O próximo fator primo é o 3, que vai dividir esse 3 aqui. Fica 1, fica 1. Pronto. Terminei minha fatoração. Pessoal, olha que fácil. Como é que eu calculo o MMC de 6 e 8? Ele nada mais é que a multiplicação desses fatores. Então, aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 8, 24. Olha lá, é justamente a nossa resposta. Bom, como é que eu vou calcular o MDC? Pessoal, o MDC, eu vou montar novamente aqui, mas vocês vão ver que pela mesma estruturação eu consigo calcular o MDC. Então, vamos lá. Coloco aqui o 6, o 8. Por conta só do espaço, vou colocar aqui, tá? Faço de novo, ó. Por 2, aqui fica 3, aqui fica 4. Pronto, já vou parar aqui. Por quê? Uma dica que eu sempre dava aos meus alunos. Quando se trata de MDC, todas as vezes que um fator dividir os dois que nós estamos fatorando ao mesmo tempo, que foi o que aconteceu aqui, o 6 virou 3 e o 8 virou 4, você vai circular esse fator. Então, eu já venho aqui e marco ele. Por quê, pessoal? Essa é uma fatoração pequena, mas vai haver, melhor dizendo, fatorações bem maiores. Então, você já marca o número, tá? Para você depois não ter que voltar e se perder. Então, vamos continuar a fatoração. Por 2, aqui vai dar 3, que eu não posso mexer ainda, aqui fica 2. Por 2, aqui fica 3, aqui fica 1. E agora, né? Aqui na verdade é 3, fica 1, fica 1. Bom, terminei e só marquei 1. Pessoal, o MDC vai ser justamente aquele fator que divide os dois números ao mesmo tempo. Então, o MDC, de 6 e 8 é 2. Eu vou pegar aqui um outro exemplo para vocês verem, tá? Vamos fazer aqui, por exemplo, eu quero o MMC e o MDC de 8 e 12. São números ainda pequenos, mas eles são mais versáteis, né? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui o 8 e o 12 e vocês vão ver que eu vou usar a mesma estrutura para resolver os dois, o MMC e o MDC. Então, eu começo com 2 aqui, vai ficar 4 e aqui fica 6. Pessoal, prestem atenção. Este 2 divide os dois ao mesmo tempo, já vou circular. O próximo fator ainda é 2, vai ficar 2 e vai ficar 3. Pessoal, preste atenção. Este fator também dividiu os dois ao mesmo tempo. O próximo fator ainda é 2, aqui fica 1 e aqui fica 3. Pessoal, preste atenção. Esse 2 dividiu esse e esse ao mesmo tempo? Não, então não circulo. Mas eu já chamo a atenção que a divisão do lado de cá já acabou. Aí eu tenho que terminar. O próximo fator primo é o 3. Então, 1 e 1. Pronto, terminei. Então, vamos lá. Quem que é o MMC de 8 e 12? Basta eu multiplicar todos os fatores. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, que vai dar 24. Então, MMC de 8 e 12 é 24. E qual que é o MDC de 8 e 12? Basta eu multiplicar os fatores que dividiu os dois ao mesmo tempo. 2 vezes 2, que vai dar 4. Viu, pessoal? Olha bem. Comparativamente, nós gastamos aqui 5, 6 linhas e o de cima, olha o trabalhão que deu quando a gente faz de forma tabular. Então, é isso que eu gostaria que vocês entendessem, né? A fatoração, então, ela vai permitir tranquilamente que nós calculemos tanto o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, quanto o MDC, que é o máximo divisor comum. A forma tabular pode ter ali no início dos anos, né, a sua utilidade, porque treina a tabuada.
Mas lá na frente, quando a gente já começa a mexer com operações envolvendo frações, que é um dos próximos tópicos que nós vamos comentar, essa forma de fatoração ou de decomposição, ela é muito mais útil e muito mais rápida, ok? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, só falar.